Aham. né, uma lesão intestinal pode ser um nódulo, com a mesma a gente diz a textura, né, que é a textura hipoecogênica, que é um cinza um pouco mais escuro, que o ultrassom dá na sua escala de cinza, é muito parecido com muitas vezes com um tumor de intestino. E se você tem todos os órgãos aderidos, que é o padrão da endometriose crescer, quer dizer, muitas vezes você tem dúvida se aquilo é um foco de endometriose mesmo, ou se é um tumor de intestino que aderiu ali com o útero, com a bexiga, quer dizer, depende do tamanho da lesão. Por isso que essa mesa bagunçada que o Luiz Manuel, eu gostei Dessa. dessa analogia, eu já vou levar para o meu curso já, Ah, viu? Que ai. essa mesa bagunçada, que é essa distorção da anatomia da pelve da mulher, né, é impressionante, porque é isso mesmo que acontece, né? Muita coisa fora da posição, ou muita coisa junto que não deveria estar junto, né? E que no final das contas, né, quando a gente termina a cirurgia, quando você vê o final da cirurgia da endometriose, nós temos excelentes cirurgiões no Brasil, Excelentes. excelente. O pessoal está indo dar curso fora daqui, né? Já deram curso aqui e estão dando fora daqui porque o pessoal quer aprender com os cirurgiões brasileiros. Técnicas assim impressionantes. Quando você termina a cirurgia e que a câmera da videolaparoscopia volta, e você olha a pele, você fala: "Ah, agora está tudo no lugar". Porque depois da liberação que eles fazem na cirurgia, tudo volta para o lugar. Porque nós só temos um objetivo, que é promover a saúde das mulheres, né, pedir possibilitar que elas tenham a liberdade de escolher ter ou não filhos, mas o mais importante, que elas fiquem livres da dor. E a gente agradece. É, sim. Uhum. Eu Eu representando as mulheres aqui, a gente agradece. eu Mais uma queria pergunta? só complementar um ponto do Luiz Nanan, que, ele falou sobre os protocolos, Sim. né, Uhum. e eu acho que nós somos muito felizes no nosso grupo brasileiro de pesquisadores de endometriose, que o Brasil sempre participou fortemente desde o início dos protocolos, né, fortemente com pessoas que nos ensinaram e continuam ensinando até hoje. Nós Olha, isso é temos, verdade. né, expoentes no Brasil, né, a gente poderia citar um monte e que a gente tem a felicidade de estar sempre junto, Uhum. trabalhando junto em congressos, exatamente porque a difusão de conhecimento, né, da endometriose no Brasil é de uma expertise assim que é notória no mundo todo. Então, se você olhar os principais protocolos, você sempre vai encontrar o grupo de brasileiros ali, um grupo de brasileiros, ou alguém do Brasil trabalhando nesse grupo, né? Você lembrou bem, Augusto. Sem dúvida do Brasil, olha, no mínimo deve ser um dos 3 países que tem os melhores médicos para endometriose. E a gente, os professores daqui saem para dar aula fora. A revista Isso. mundial mais famosa de endometriose é um brasileiro, que é o editor-chefe. Então, assim, realmente não há necessidade de procurar outro lugar. Nós temos bons especialistas. Aqui no Brasil criou-se por uma questão que eu não sei te nomear o motivo, mas começou a florescer endometriose e as pessoas estudarem isso de uma forma muito mais séria do que no exterior. Então, assim, o nosso grupo brasileiro, tanto de médicos solicitantes, que são os ginecologistas, Né? Principalmente mãe, irmã com endometriose. Quer dizer, você tem uma suscetibilidade genética e que pode desenvolver ou não de acordo com seus hábitos, de acordo com o seu início é, da sua paridade, né? Tudo isso vai influenciar. Então, existe uma influência, obviamente, genética e uma influência de meio e hábito de vida. Eu acho que isso associado, né, quando a gente tem na clínica, eu sempre falo isso, né? Apesar de ter muitas vezes esse contexto aí da doença silenciosa, a mulher com endometriose, imagina, né? Uma mulher que todo dia tem dor, Não né? é Olha a normal. qualidade de vida que essa mulher tem. Então ela tem uma baixa qualidade de vida, né? Relacionado com uma dificuldade, inclusive, de manter relação sexual por dor. Então, isso tudo vai impactando, né? Eu sempre digo que quando você recebe a paciente com endometriose, você pergunta para ela: "E aí, tá tudo bem?" É óbvio que a resposta nunca é não, né? Que é sempre não. Por É. quê? Porque ela tem dor, a paciente está com dor, está com e uma como elas vida limitada colaboram para fazer o exame, né? Porque elas querem buscar o e elas diagnóstico. querem buscar o É diagnóstico. porque é um incômodo, né? Um Sim, É, incômodo muito é. grande. sim. Como a gente saber o grau da endometriose?
Isso é possível? Sim, eu no curso do professor Augusto aqui eu fiz, né? A gente aprende, eu fiz online, ainda não fiz a prática, não tive a oportunidade, mas assim, tem um mapeamento, né? O que a gente faz é um roadmap, é um mapa. Porque você detectar endometriose, tecnicamente, é igual quando o ortopedista pede uma ressonância para ver uma lesão do ligamento do joelho. Ele já sabe que tem. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Qual a importância, doutor Augusto, da aplicabilidade do Doppler na endometriose? O Doppler, né, explicar para quem está começando a ouvir o nosso Fatesa Cast, tem começado a se interessar mais, né, por essa área médica, os nossos colegas médicos, né, que precisam saber da aplicabilidade da técnica Doppler. O Doppler é uma técnica já bastante utilizada desde 1987 no Brasil, né? E é uma técnica de detecção de fluxo de sangue, né? E ele melhorou muito, né? A gente vê a evolução do Doppler, a sensibilidade para a detecção, e hoje, né, quando nós participamos dos congressos, das feiras, a gente vê a evolução das máquinas aí com Doppler, né? Chega a ser assustadora. Tem hora que a gente fala, ó, nós vamos ter que reescrever a literatura, porque tinha coisa que a gente falava, não, aqui não tem vaso, e ele mostra que tem vaso. Só A quando tinha o Doppler de tecnologia amplitude. apontando. Hoje todos os Dopplers são iguais, né? Exato. Extremamente sensíveis. Extremamente sensíveis. E a endometriose não é diferente. É tanto que a ultrassonografia, nessa parte da avaliação por via endovaginal, nessa parte invasiva que a gente faz, né, uma parte da técnica é utilizar o Doppler, né, principalmente para quando a gente tem uma lesão ou quer fazer um diagnóstico diferencial. Ele detecta pouca vascularização na lesão, mas bastante vascularização já aí na periferia, ou seja, naquela reação com a parede onde ela está aderida, com a parede do intestino, né? Não posso dizer que ela é avascular, ou seja, sem fluxo, Uhum. porque nós temos visto nessa sensibilidade do Doppler atual que tem fluxo dentro da lesão. Mas, Patrícia, eu queria te mostrar uma visão um pouquinho diferente, porque o Doppler não é só para que a gente possa afirmar que a lesão provavelmente é um foco de endometriose, mas para dizer que ela não é uma outra lesão, Uhum. né? Já que nós estamos falando de uma lesão que pode ser um nódulo, ou pode ser uma grande área, né, sólida. A gente vai fazer o diagnóstico diferencial com os outros tumores, as lesões expansivas. Então, quando a gente tem o compartimento anterior da pelve, que é a bexiga, né, a parede anterior, fórnix anterior da vagina, então eu posso ter tumor ali, eu posso ter um diagnóstico diferencial entre um tumor de bexiga e uma lesão de endometriose na bexiga. O Doppler ajuda muito. Quando a gente vai para onde quase 80% das lesões está, que é o compartimento posterior, que é a parte do intestino, embaixo do útero, então ali a gente tem os tumores de intestino. Um tumor de intestino costuma ter uma vascularização abundante, né? E fácil de detectar. Sem dúvida. Então, o diagnóstico diferencial que o Doppler traz não é só na confirmação de que aquilo provavelmente é endometriose, porque tem menos fluxo ali no meio da lesão e na periferia tem bastante, mas mostra também Procurar um médico, ginecologista, que vai fazer as primeiras avaliações. Então, dessa forma, hoje torna-se mais frequente, porque está sendo mais observado e mais diagnosticado. Cada vez é mais incomum encontrar um médico ginecologista que não tem essa sensibilidade, um médico socorrista que está no pronto atendimento, que não tem ouvido falar alguma coisa de endometriose, ou que não sabe o que pedir, que vai dar algum remédio. Ah, você está com pitia, você está com uma dorzinha, dá um remedinho e vai para casa. Então hoje já consegue cada vez mais sensibilizar. Inclusive, um dos motivos de nós estarmos aqui é porque nós estamos no meio do Maio Amarelo, né? Que é um mês de conscientização da endometriose. Exato. Aí eu deixo para você falar disso mais tarde. Doutor Augusto, o senhor bem disse que nós temos um curso, né? Esse diagnóstico tardio, como que ele pode ser evitado? O que tem acontecido, o Ronan colocou muito bem essa questão do início dos sintomas, Uhum. né? A gente tem trabalhos mostrando uma porcentagem significativa de
meninas, né, aí antes dos 20 anos de idade, ou seja, naquele período da adolescência, como ele comentou, uma quantidade, né, até significativa, né, de meses com cólicas incapacitantes, né, com dismenorreia, que é, né, o termo que a gente usa, e que atrapalha a vida. E isso foi levado em consideração nesses trabalhos aí, inclusive a partir de 2018, mostrando que não é infrequente que essas pacientes já tivessem inícios, né, o seu início dos sintomas já de endometriose. Então, quando é muito exacerbado, a gente precisa realmente investigar um pouco mais. Mas passado isso, né, eu acredito que hoje seja o diagnóstico principal que a gente tem. A Ótimo. endometriose pode ser desenvolvida ao longo da vida? Por exemplo, uma mulher que já passou da menopausa, ela pode ter endometriose? Acho que não, né? Isso é interessante, é uma pergunta interessante. Obrigado pela pergunta. Quer dizer, a endometriose, o tecido, então, que é visto, né, como definição, que é o tecido endometrial, que é aquela cavidade que descama todo mês na menstruação, né, aquela célula que sai e vai implantar em outros órgãos, seja na pelve, que é o mais frequente da gente ver, mas nós temos aí uma publicação relativamente recente de outros sítios de endometriose, né, pela professora Luciana Chamier, falando, né, de mucosa nasal, né, quer dizer, de outros sítios bastante atípicos. Mas por que que a gente precisa disso? Porque essa patologia depende, né, sendo mais simples, né, na explicação, depende do hormônio da menstruação, ou seja, enquanto a mulher está naquele período, né, que a gente chama de menarque, que seria o período em que ela cicla, que ela menstrua, ela tem o ciclo menstrual, eu tenho um estímulo para essa célula crescer. Mas o padrão é que depois da menopausa, ou seja, um ano depois que você não tem mais nenhum sangramento, então a sua taxa hormonal cai e o estímulo para essa célula, né, crescer diminui. O problema é que ela aconteceu durante o tempo, porque se a gente está dizendo que ela pode iniciar antes da vida adulta, ou seja, começar na adolescência, então eu tenho um período muito longo para isso.